Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Esse é o projeto Um Conto por Dia. Nós estamos lendo o livro Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. A ideia desse projeto é que na primeira parte eu faço uma leitura dramatizada do conto e na segunda parte eu faço algumas considerações finais sobre o conto, sobre a leitura. É muito bacana quando vocês participam. Vamos à leitura do conto. O conto de hoje chama-se Natal na Barca. Não quero, nem devo lembrar aqui porque me encontrava naquela barca. Só sei que em redor tudo era silêncio e treva, e me sentia bem naquela solidão. Na embarcação desconfortável, tosca, apenas 4 passageiros. Uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante. Um velho, uma mulher com uma criança e eu. O velho, um bêbado esfarrapado, deitara-se de comprido no banco, dirigira palavras amenas a um vizinho invisível e agora dormia. A mulher estava sentada entre nós, apertando nos braços a criança enrolada em panos. Era uma mulher jovem e pálida. O longo manto que lhe cobria a cabeça dava-lhe aspecto de uma figura antiga. Pensei em falar-lhe assim que entrei na barca, mas já devíamos estar quase no fim da viagem e até aquele instante não me ocorrera dizer-lhe qualquer palavra. Nem combinava mesmo com a barca tão despojada, tão sem artifícios, a ociosidade de um diálogo. Estávamos sós. E o melhor ainda era não fazer nada, não dizer nada, apenas olhar o sulco negro que a embarcação ia fazendo no rio. Debrucei-me na grade de madeira carcomida, acendi um cigarro. Ali estávamos os 4, silenciosos como mortos, num antigo barco de mortos deslizando na escuridão. Contudo, estávamos vivos. E era Natal. A caixa de fósforos escapou-me das mãos e quase resvalou para o rio. Agachei-me para apanhá-la. Sentindo então alguns respingos no rosto, inclinei-me mais até mergulhar as pontas dos dedos nas águas. Tão gelada, estranhei, enxugando a mão, mas de manhã é quente. Voltei-me para a mulher que embalava a criança e me observava com um meio sorriso. Sentei-me no banco ao seu lado, tinha olhos claros e extraordinariamente brilhantes. Vi que suas roupas puídas tinham muito caráter, revestidas de uma certa dignidade. De manhã, esse rio é quente, insistiu ela me encarando. Quente? Quente e verde. Tão verde que a primeira vez que lavei nele uma peça de roupa, pensei que a roupa fosse sair esverdeada. É a primeira vez que vem por essas bandas? Desviei o olhar para o chão de largas tábuas gastas e respondia com uma outra pergunta. Mas a senhora mora aqui perto? Em Lucena. Já tomei essa barca não sei quantas vezes, mas não esperava que, justamente hoje... A criança agitou-se, choramingando. A mulher apertou-a mais contra o peito. Cobriu-lhe a cabeça com o chale e pôs a niná-la com o brando movimento da cadeira de balanço. Suas mãos destacavam-se exaltadas sobre o chale preto, mas o rosto era tranquilo. Seu filho? Está doente. Vou ao especialista. O farmacêutico de Lucena achou que eu devia consultar um médico hoje mesmo. Ainda ontem ele estava bem, mas de repente piorou. Uma febre. Só febre. Levantou a cabeça com energia. O queixo agudo era altivo, mas o olhar tinha expressão doce. Só sei que Deus não vai me abandonar. É o caçula? É o único. O meu primeiro morreu ano passado. Subiu no muro. Estava brincando de mágico, quando de repente avisou: "Vou voar!" A queda não foi grande. O muro não era alto, mas caiu de tal jeito. Tinha pouco mais de 4 anos. Atirei o cigarro na direção do rio, mas o toco bateu na grade e voltou, rolando aceso pelo chão. Alcancei-o com a ponta do sapato e fiquei a esfregá-lo devagar. Era preciso desviar o assunto para aquele filho que estava ali doente, embora mais vivo. E esse, que idade tem? Vai completar 1 ano. E no outro tom, inclinando a cabeça para o ombro. Era um menino tão bonzinho, tão alegre. Tinha verdadeira mania com mágicas.
Claro que não saía nada, mas era muito engraçado. Só a última mágica que fez foi perfeita. Vou voar! Disse, abrindo os braços, e voou. Levantei-me. Eu queria ficar só naquela noite, sem lembranças, sem piedade. Mas os laços, os tais laços humanos, já ameaçavam me envolver. Consegui evitá-los até aquele instante, mas agora não tinha força para rompê-los. Seu marido está à sua espera? Meu marido me abandonou. Sentei-me novamente e tive vontade de rir. Era incrível! Foi uma loucura fazer a primeira pergunta, mas agora não podia mais parar. Há muito tempo? Faz uns 6 meses. Imagine que nós vivíamos tão bem, mas tão bem. Quando ele encontrou por acaso essa antiga namorada, falou comigo sobre ela, fez até uma brincadeira. A Duque enfeiou. De nós dois, fui eu que acabei ficando mais bonito. E não falou mais um assunto. Uma manhã, ele se levantou como todas as manhãs, tomou café, leu o jornal, brincou com o menino e foi trabalhar. Antes de sair, ainda me acenou. Eu estava na cozinha lavando a louça e ele me acenou através da tela de arame da porta. Me lembro até que eu quis abrir a porta. Não gosto de ver ninguém falar comigo com aquela tela de arame no meio. Mas já estava com a mão molhada. Recebi a carta de tardinha. Ele mandou uma carta. Fui morar com minha mãe numa casa que alugamos perto da minha escolinha. Sou professora. Fixei-me nas nuvens tumultuadas que corriam na mesma direção do rio. Incrível! Ia contando as sucessivas desgraças com tamanha calma, num tom de quem relata fatos sem ter participado deles realmente. Como se não bastasse a pobreza que espiava pelos remendos da roupa, perder o filhinho, o marido, e ainda havia pairar uma sombra sobre o segundo filho que ninava nos braços, e ali estava sem a menor revolta, confiante, intocável. Apatia? Não! Não podiam ser de uma apática aqueles olhos vivíssimos e aquelas mãos enérgicas. Inconsciência? Uma obscura irritação me fez sorrir. A senhora é conformada. Tenho fé, dona. Deus nunca me abandonou. Deus. Repeti vagamente. A senhora não acredita em Deus? Acredito, murmurei. E ao ouvir o som débil de minha afirmativa, sem saber porquê, perturbei-me. Agora entendia. Aí estava o segredo daquela confiança, daquela calma. Era tal fé que removia montanhas. Ela mudou a posição da criança, passando-a do ombro direito para o esquerdo, e começou com voz quente de paixão. Foi logo depois da morte do meu menino. Acordei uma noite tão desesperada que saí rua fora, enfiei o casaco e saí descalça, chorando, feito louca, chamando por ele. Sentei em um banco do jardim, onde toda a tarde ele ia brincar. E fiquei pedindo com tamanha força que ele, que gostava tanto de mágica, fizesse essa mágica de me aparecer só uma vez. Não precisava ficar. Só se mostrasse um instante. Ao menos mais uma vez. Só mais uma. Quando fiquei sem lágrimas, encostei a cabeça no banco e não sei como, dormi. Então, sonhei. E no sonho, Deus me apareceu. Quer dizer, senti que ele pegava na minha mão com sua mão de luz e vi o meu menino brincando com o menino Jesus no jardim do paraíso. Assim que ele me viu, parou de brincar e veio rindo ao meu encontro e me beijou tanto, tanto. Era tal a sua alegria que acordei rindo também, com o sol batendo em mim. Fiquei sem saber o que dizer. Esbocei um gesto e, em seguida, apenas para fazer alguma coisa, levantei a ponta do xale que cobria a cabeça da criança. Deixei o xale cair novamente e voltei a olhar para o chão. O menino estava morto. Entrelacei as mãos para dominar o tremor que me sacudiu. Estava morto. A mãe continuava a niná-lo, apertando contra o peito, mas ele estava morto. Debrucei-me na grade da barca e respirei penosamente. Era como se tivesse mergulhado até o pescoço naquela água. Senti que a mulher se agitou atrás de mim. Estamos chegando, anunciou. Apanhei depressa minha pasta. O importante agora era sair, fugir antes que ela descobrisse. Era terrível demais, não queria ver. Diminuindo a marcha, a barca fazia uma larga curva antes de atracar. O bilheteiro,
Apareceu e pôs-se a sacudir o velho que dormia. Chegamos! Ei! Chegamos! Aproximei-me, evitando encará-la. Acho melhor nos despedirmos aqui, disse atropeladamente, estendendo a mão. Ela pareceu não notar meu gesto. Levantou-se e fez um movimento como se fosse pegar a sacola. Ajudei-a, mas em vez de apanhar a sacola que lhe estendi, antes mesmo que eu pudesse impedi-lo, afastou o chale que cobria a cabeça do filho. Acordou, dorminhoco! E olha aí, deve estar agora sem nenhuma febre. Acordou? Ela teve um sorriso. Veja, inclinei-me. A criança abrira os olhos. Aqueles olhos que eu vira cerrados tão definitivamente, e bocejava, esfregando a mãozinha na face de novo corada. Fiquei olhando, sem conseguir falar. Então, bom Natal, disse ela, enfiando a sacola no braço. Encarei-a. Sob o manto preto de pontas cruzadas e atiradas para trás, seu rosto resplandecia. Apertei-lhe a mão vigorosa e acompanhei com o olhar até que ela desapareceu na noite. Conduzido pelo bilheteiro, o velho passou por mim, reiniciando seu afetuoso diálogo com o vizinho invisível. Saí por último da barca. 2 vezes voltei-me ainda para ver o rio. E pude imaginá-lo como seria de manhã cedo, verde e quente. Verde e quente. Esse conto, Natal na Barca, eu já li algumas vezes. E todas as vezes eu gostei muito dele, mas dessa última vez agora, eu me identifiquei muito com a personagem dessa menina, da narradora. Dessa mulher, né? Menina, não sei, ela me parece uma jovem mulher. Porque ela é completamente cética em relação a Deus, né? E a outra é uma pessoa, uma mulher que tem muita fé, ela fala que Deus não a abandonou, e eu me identifico muito com essa narradora. E esse ponto toca em algumas questões que pra mim são misteriosas da vida e que eu talvez um dia entenda, talvez um dia eu mude de ideia, enfim, é muito delicada essa questão. Essa história se passa numa noite de Natal, né, que é uma data que significa nascimento, né? Essa menina, quando vê aquele garoto morto no colo da mãe e depois ele revive, né? Renasce como um milagre dessa noite tão mágica que é Natal, pra ela causa um choque. E isso pra mim na minha vida causa um choque, porque eu não acredito em Deus e eu sei que às vezes acontecem algumas coisas na vida que são misteriosas, como essa aqui é misteriosa. Mas também, se eu for ser bastante racional, talvez o menino não tivesse morrido, sabe? Quando ela levanta o chale, ele só tivesse mais quietinho, né? E ela teve a sensação de que ele estava morto. Mas isso causa um transtorno nela. Por que que uma pessoa pode ser tão conformada na vida, né? Como que ela tem uma vida tão desgraçada aos olhos da narradora, né? Ela tem uma vida tão desgraçada e ela simplesmente continua acreditando em Deus, como se Deus fosse resolver todos os problemas da vida dela. Ela fica indignada com isso, né? E pra mim, isso também causa uma certa indignação, porque eu não acho que as coisas que aconteçam nas nossas vidas são fruto do que Deus quer ou não quer. Porque eu acho que isso é muito fácil. Fácil no sentido de eu vou me conformar, porque se a minha vida tá assim é porque Deus quis, poxa. Eu acredito em coisas muito concretas, gente, assim, de que eu não posso aceitar na minha condição, do jeito que eu penso, que se eu não conseguir determinada coisa, ou se alguma coisa muito ruim aconteceu comigo, é porque Deus quis simplesmente. Quando eu vejo um personagem como esse da Mulher da Barca, me dá essa indignação, sabe? Mas ao mesmo tempo, olhando de fora, olhando a história por si só, é bonito também quando você vê uma pessoa que tem muita fé na vida, assim, muita fé em Deus, que as coisas vão acontecer, como se a força de um pensamento positivo, a força no pensamento de coisas tão grandiosas e bonitas fosse resolver. Mas é que na minha cabeça isso é impossível. Mas ali já prova que através desse conto,
o quanto que ela acredita, que ela tem fé que essas coisas aconteçam, o quanto que ela acredita no milagre, o quanto que ela acredita no mistério. Aliás, esse livro, Antes do Baile Verde, é cheio desses mistérios, porque a Lígia era uma pessoa que confiava nesse invisível da vida. Eu já vi algumas entrevistas com ela e ela confia nesse invisível da vida. Ela acreditava em Deus. Para mim, isso aqui é um conto-carta que a Lígia escreve sobre a fé que ela tem na figura de Deus, né? E não à toa ela coloca essa história numa noite de Natal, que é uma noite de esperança, né? Que é uma noite que a gente pensa muito na questão do amor, dos familiares, de estar próximo das pessoas que a gente ama. E ela coloca a narradora do conto como uma figura solitária, né, na noite de Natal. E essa história que acontece diante dos olhos dela abala as estruturas dela de fé, né? É interessante isso. A gente pode pensar também, pelo meu lado racional, que de repente essa criança nem estava morta, ela só estava ali dormindo mais profundamente, ela nem percebeu, né, que a criança estava viva. Ela acha que a criança renasce, ressurge, né? Aí vai do seu olhar, né, também, de como você lê as coisas. Mas é um conto que fala sobre a fé e sobre você colocar em xeque a sua fé em contraposição à pessoa que não tem fé nenhuma. Acho que é meio que sobre isso o conto, né? E o cenário é maravilhoso, né? Esse barco, essa imensidão, né? Já fiquei imaginando esse cenário, assim, essa escuridão. Eu jamais pegaria um barco à noite, assim, eu ia morrer de medo. Esse cenário todo é muito interessante, né? Dessa mãe cheia de fé, né, que parece uma Virgem Maria, né, e esse garotinho que é o próprio menino Jesus, que não é o renascimento aqui, né, porque renascimento mesmo, renascimento é na Páscoa, né, mas é o nascimento, talvez seja o nascimento da fé dessa mulher que não acredita em nada, não o nascimento propriamente do filho da moça que acredita em Deus. Ficou confuso, né? Mas acho que é isso. Contem aí pra mim o que vocês acham desse conto. Ele é muito bonito, né? É muito bonito mesmo. E contem pra mim o que vocês acharam desse conto. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso e tchau!